Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma breve mensagem para a nossa reflexão, que está em Lucas capítulo 10, que conta a história de uma mulher que se apresentou à pessoa certa, porém com a postura errada. E por causa disso, ela perde a razão. Eu não sei a quem você precisará se apresentar. Eu não sei a oportunidade que vai chegar até a ti para você expressar aquilo que está te incomodando, aquilo que na verdade está te desfavorecendo, aquilo que na verdade você já percebeu que na verdade está trazendo uma carga ou na verdade uma sobrecarga, aquilo que na verdade você vai precisar expor diante dessa oportunidade de chegar até esta pessoa que tem condição de favorecer, tem condição, na verdade, de resolver a sua situação. A Bíblia fala que esta mulher, ela se chamava Marta. Ela se afadigou quando Jesus entrou em sua casa e ela, preocupada com o serviço, preocupada com a recepção, com aquilo que ela iria oferecer, ela se afadigou ao ponto que ela se aproxima de Jesus. E ao invés de ela expor somente aquilo que estava te sobrecarregando, ela acaba expondo outra pessoa, a sua irmã, na verdade, diante da situação, diante daquele que ela tinha se apresentado. Então essa palavra fala que nós precisamos, muitas vezes, nos apresentar diante de alguém, que nós precisamos, na verdade, nos apresentar diante de uma oportunidade que foi aberta para nós, a oportunidade de nos beneficiar, a oportunidade de mudar a nossa história, a oportunidade, muitas vezes, que nós teremos para, na verdade, mudar o cenário, a história, ou até mesmo nos favorecer em algo que muitas vezes está nos prejudicando. Só que a depender da postura, a depender daquilo que iremos falar, da forma como iremos, na verdade, expressar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que muitas vezes, em meio às emoções desequilibradas, turbulentas, muitas vezes, se nós não dominarmos, nós perderemos a razão. Muitas vezes você tem tido a oportunidade de ir até o seu chefe e dizer para ele que aquilo que você está fazendo está te sobrecarregando. Aquilo que na verdade você está fazendo precisa, na verdade, ser melhorado, ser ajeitado em algumas coisas para que o trabalho fique mais eficiente, para que você possa render mais, para que você não venha se cansar tanto. Mas a depender da forma como você falar, você pode te beneficiar ou se prejudicar. Então pare para prestar atenção, porque Marta precisava prestar atenção no que Jesus estava falando, porque com certeza Jesus ia trazer descanso para a alma de Marta, porque com certeza Marta já tinha uma natureza aonde ela se preocupava, ela era ansiosa por natureza, porque ela manifestou no meio do banquete, no meio da recepção, que ela queria dar o seu melhor. Mas provavelmente ali já era um comportamento habitual que Marta já vinha, na verdade, trazendo de muito tempo, talvez porque
ela fosse a irmã mais velha, talvez porque ela fosse alguém que recebeu uma grande responsabilidade desde nova. Não sei. O que a Bíblia nos fala é que ela estava fadigada com muitas coisas. Eu acredito que não tenha sido somente, pontualmente, naquele contexto da recepção, da reunião que estava acontecendo em sua casa. Porque o Senhor, Ele consegue enxergar além daquilo que nós conseguimos ver. Com certeza, Ele já tinha percebido que Marta era ansiosa por natureza. Que Marta, na verdade, queria pegar e colocar o mundo sobre suas costas. E muitas vezes você não tem parado para compreender que você está vivendo como Marta. Que você está deixando de buscar o que é prioridade, seja o seu relacionamento com Deus, que não pode ser negociável, seja muitas vezes o seu tempo para você mesmo, que você precisa parar e entender que você é alma, que você precisa cuidar de você mesmo para depois cuidar dos outros. Talvez seja, na verdade, aquilo que na verdade você está fazendo para benefício do outro, mas que na verdade você não compreendeu que isto não é o melhor, que na verdade não é isso que o outro está esperando de você, porque o melhor de Marta era o serviço, mas o melhor de Jesus é que Marta parasse para ouvi-lo, porque eu tenho certeza que não era somente palavras, não era somente ensinamentos, mas na verdade a palavra do Senhor é vida e a palavra do Senhor também é alimento. O Senhor estava servindo um banquete, ainda que ele fosse convidado daquela reunião. O Senhor, na verdade, estava ali como alguém que queria não a recepção, não o serviço, não aquilo que aquela casa tinha para oferecer, aquilo que aquela família tinha para fazer por ele. O Senhor, na verdade, estava ali para servir. O Senhor queria que Marta entendesse que o tempo agora é de ela ser servida. Então é isso que o Senhor nos ensina também através desta palavra, que há o tempo de nós servirmos e há o tempo de nós sermos servidos. E o momento é que ela precisava parar e entender, assim como a sua irmã, e parar para absorver a boa parte, porque essa ninguém pode tirar. Aquilo que você aprende, aquilo que na verdade é conhecimento, e tão somente não conhecimento, porque não é conhecimento humano o que Jesus estava oferecendo, mas era um conhecimento que alimenta, é um conhecimento que na verdade pode na verdade nos favorecer em todas as áreas. Então, assim como ele conhecia o coração de Marta, assim como ele já sabia que Marta tinha um comportamento, né, de querer dar conta de tudo, porque existem pessoas que estão assim, querendo resolver tudo, querendo, na verdade, abraçar o mundo com as mãos. Ele está tão somente nos trazendo através desta palavra que nós precisamos parar para nos posicionar, para nos colocar diante dele com a postura correta, seja até diante dele ou diante de alguém que nós iremos nos apresentar. Muitas vezes essa pessoa que você irá se apresentar é um familiar seu, é alguém que na verdade você precisa conversar, você precisa colocar aquilo que te incomoda para fora, aquilo que te entristece. Mas se você não saber se expressar, muitas vezes você vai causar aborrecimento. Muitas vezes você vai criar, na verdade, uma contenda, uma divisão. Muitas vezes você vai criar, na verdade, um problema maior. Então, a palavra de hoje é para que a gente compreenda que nós precisamos, sim, nos apresentar diante de pessoas, diante de nosso próprio Deus, diante de algumas situações, mas, na verdade, não adianta somente se aproximar, se apresentar, ter oportunidade favorecendo, mas nos posicionarmos da forma certa, né? Para que a gente não perca a razão, para que a gente, na verdade, saia bem sucedido da situação. Então, essa palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.